Descobertos 23 carros roubados no estacionamento em Perdizes, zona oeste da capital. E todos tinham menos de 2 anos. Estavam com placas clonadas e eram oferecidos por preços abaixo do mercado. 4 pessoas foram presas. Um acidente deixou mais de 20 romeiros feridos hoje na estrada para Aparecida. O motorista dormiu ao volante. E o sono também pode ter provocado este grave acidente aqui com um caminhão na rodovia dos Bandeirantes. O cartão da Zona Azul sumiu. Comerciantes e motoristas reclamam que as folhinhas estão desaparecendo bem antes do prazo dado pela prefeitura. E ainda o zagueiro Wilson, do Corinthians, se arrependeu e pediu desculpas depois de agredir um companheiro de equipe no treino de hoje. Agora, aqui no SPTV. Boa noite. 23 carros roubados foram apreendidos em 2 estacionamentos no bairro de Perdizes, que fica na zona oeste da capital. A quadrilha anunciava os carros pela internet por preços mais baratos. 4 pessoas foram presas. A investigação começou há 2 meses em Barueri por causa de um carro roubado à mão armada. Uma fila de carros parou as ruas de Perdizes no fim da tarde. A escolta da polícia no caminho até Barueri é porque todos eles são roubados. Eles foram apreendidos no começo da tarde, em 2 lugares. A polícia bloqueou a entrada da garagem deste prédio, onde estava parte da frota. A quadrilha tinha alugado 10 vagas do estacionamento particular e escondia 7 veículos. O delegado quis algumas respostas do gerente do estacionamento. Você tem 7 carros roubados na garagem, você não consegue me dizer quem que locou, quem que é o dono, você entendeu? Você precisa me dar essa satisfação. A 2 quarteirões dali, outros 16 carros eram guardados nesse estacionamento na rua Monte Alegre. São todos novos. Este é quase 0 quilômetro. Rodou menos de 150 quilômetros. Os investigadores confirmaram na hora que os donos tinham sido roubados à mão armada, em cidades da Grande São Paulo, nas últimas 2 semanas. A quadrilha trocou as placas dos carros. Agora, eles rodavam com placas iguais às fornecidas pelo Detran, só que de outros veículos, geralmente de cidades do interior do estado. Os carros tinham documentos falsos, laudo de vistoria para venda, e ficavam nos estacionamentos até serem anunciados pela internet e negociados como se fossem seminovos, com preço menor que o de mercado. Ao fazer uma vistoria para uma transferência, que é uma coisa que se faz logo que se compra o carro, né, a pessoa já acaba descobrindo que o veículo é roubado, porque aí sim se verifica pelo chassis. Eles não alteravam o número de chassis, né? Eles só davam essa estampa de legalidade que é através de placa e documento. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, todo o dinheiro, com certeza. Hoje mais uma pessoa seria enganada e provavelmente compraria um carro roubado. De manhã, 2 rapazes vieram ao estacionamento para pegar esse carro aqui, novinho. Ele seria levado até um shopping na Zona Oeste para ser mostrado ao cliente. Só que 2 investigadores estavam lá fora do estacionamento. Assim que os suspeitos entraram, eles foram presos. Os 2 bandidos estavam bem arrumados para o cliente não desconfiar do negócio. Há 1 semana, eles tinham sido presos com outro carro roubado, mas foram liberados pela justiça na audiência de custódia. Os responsáveis pelos 2 estacionamentos também foram presos. A polícia agora tenta identificar outros integrantes da quadrilha. E mais de 20 romeiros que viajavam de ônibus para Aparecida ficaram feridos num acidente ali em Jacareí. Foi hoje de manhã. Segundo a empresa, o motorista dormiu ao volante. O repórter Pedro Melo acompanhou o atendimento aos feridos. Os feridos foram trazidos para 2 hospitais da região, 11 deles aqui para o Hospital Municipal de São José dos Campos. A maioria teve ferimentos leves e já foi liberada. Um dos motoristas passou por uma cirurgia agora à tarde. Os outros feridos foram levados para a Santa Casa de Jacareí. Um deles também passou por uma cirurgia. O ônibus com 35 pessoas saiu ontem de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e ia para Aparecida. Hoje de manhã, o veículo bateu numa mureta de concreto na praça de pedágio de Jacareí, a cerca de 100 quilômetros da cidade. Em nota, a empresa Aquidauana Tour, dona do ônibus, informou que está dando apoio às vítimas. E o cansaço também pode ter sido a causa de um acidente feio hoje na rodovia dos Bandeirantes. Um caminhão não parou e atingiu em cheio a traseira de um outro, e o motorista morreu na hora. Sobrou pouca coisa da cabine. Logo depois da batida, ela estava assim, completamente amassada. O impacto foi violento.
O motorista José Luiz Penteado, de 58 anos, morreu na hora. Ele estava transportando remédios em direção à capital quando bateu na traseira de outro caminhão, hoje de manhã, na rodovia dos Bandeirantes, na altura do bairro de Perus. O motorista do outro caminhão suspeita que ele tenha dormido ao volante. Dormiu porque você não freava, né? E ele empurrou muito, ele bateu acelerado, né? A falta de descanso é um problema muito frequente entre os caminhoneiros. É isso que aponta um levantamento feito por uma das concessionárias que administram as rodovias do estado. Os dados mostram que de cada 10 caminhoneiros, um vai para a estrada com sono. E 8% confessaram. Já recorreram à droga para encarar jornadas de trabalho de até 18 horas por dia. Significa um risco de se envolver acidentes 70% maior. A pesquisa feita com caminhoneiros que circulam pelas estradas do sul e sudeste do país indicou também que 39% deles ficam longe de casa por mais de 20 dias. 40% dormem no próprio caminhão. Caminhoneiros que se alimentam mal e têm problemas no coração. 14% sofrem de hipertensão e 33% têm colesterol alto, o que pode causar mal súbito e infartos. Somente depois do laudo da perícia é que a polícia vai apontar a causa do acidente. A Justiça aceitou a ação proposta pelo Ministério Público contra aqueles 6 pichadores acusados da morte do dentista Wellington Silva, que aconteceu na Zona Norte há 2 meses. O Wellington foi espancado quando ele tentava salvar o pai das agressões do grupo que tinha acabado de pichar a casa da família. O promotor José Carlos Cossenzo também pediu a prisão preventiva de 4 dos acusados. 2 deles já foram presos. Os pichadores foram denunciados por homicídio qualificado e associação criminosa, entre outros crimes. Ainda nesta edição você vai ver que o cartão da Zona Azul sumiu antes do talão deixar de valer. E você vai ver a seguir. Lobista da COAF presta depoimento na CPI da merenda. Em entrevista, ele volta a dizer que o presidente da Assembleia Legislativa pediu dinheiro, mas agora ele diz que foi em tom de brincadeira. Trânsito neste momento, 6h57 ao vivo. Olha a situação da Marginal Pinheiros aqui pertinho da gente. Tudo travado no sentido do Cebolão. No sentido contrário para Interlagos, também o trânsito está péssimo. A gente volta já já. Os deputados da CPI da merenda ouviram hoje o lobista daquela cooperativa acusada de fraudar a venda de suco de laranja para as escolas estaduais. Ele confirmou que assessores do deputado Fernando Capês pediram dinheiro para a campanha em troca de agilizar um contrato com a Secretaria de Educação. Johnny Pavan foi a primeira a depor. Johnny foi afastada do cargo que ocupava na Secretaria da Educação depois que um documento que ela guardava desapareceu. No documento, a COAF pedia reajuste no contrato para vender suco de laranja para as escolas estaduais. Na CPI, Johnny não soube explicar o que aconteceu com o documento. Ele esteve comigo. Sei. E a senhora deu para quê? Aberta. Esses documentos não tramitam mediante carga? Alguns sim. Normalmente eles vão para o processo. E esse foi? Não. O segundo a depor aos deputados da CPI da merenda foi Marcel Júlio. Ele é apontado pela polícia e pelo Ministério Público como lobista da COAF. A pedido do próprio Marcel Júlio, a sessão foi secreta. Ontem, o SPTV mostrou em primeira mão a delação premiada de Marcel ao Ministério Público. No depoimento, Marcel contou que num encontro com o deputado Fernando Capês, ele esfregou o indicador e polegar das 2 mãos, rindo e de braços abertos, enquanto dizia: "Não esquece de mim, estou sofrendo em campanha." Para Marcel ficou bem claro que com esse gesto ele queria dinheiro. Hoje, depois de comparecer à CPI, Marcel voltou a falar que negociou com os assessores do deputado, mas voltou atrás em relação ao envolvimento direto de Capês. Acho que na minha questão ele podia parecer que está pedindo dinheiro, mas ela estava rindo e brincando, tinha 15 pessoas junto. No entender, ele fez um gesto brincando. E eu falei isso ao desembargador Sérgio quando deu depoimento. Agora os assessores, sim. Em nota, o deputado Fernando Capês disse que considera absurda a afirmação de que teve qualquer tratativa de dinheiro com membros da COAF. Para Capês, Marcel Júlio, hoje na entrevista, ratificou o depoimento que deu no Tribunal de Justiça, onde afirmou que não tinha intimidade com o deputado. Capês disse ainda que todas as testemunhas ouvidas até agora negaram o envolvimento dele no caso.
O empresário do ramo de transportes Belarmino de Ascensão, Marta, foi sequestrado no sábado à tarde. Ele parou para abastecer num posto de combustível na rodovia Anhanguera. Viajava sozinho para Campinas. Um carro com homens armados parou atrás e levou o Belarmino. O empresário tem 80 anos. A polícia prendeu uma quadrilha que mandava para o exterior cocaína escondida dentro de peças de carros. O grupo foi preso nesta casa no bairro do Butantã, zona oeste da capital. E dentro havia várias caixas e peças. Algumas já estavam cheias de cocaína. 2 homens que saíam com um caminhão carregado foram presos em flagrante. Segundo a polícia, as peças com quase 60 quilos de cocaína seriam despachadas no aeroporto de Guarulhos. Imagens de câmeras de segurança registraram mais um assalto na Vila Mascote, que fica aqui na zona sul da capital. No mês passado, os moradores fizeram uma passeata pedindo mais segurança no bairro. Depois disso, o policiamento aumentou, já que os bandidos não param de roubar. Esse é o momento em que a vítima sai do prédio. Rua Palacete das Águias, domingo, 10 da manhã. Parece tudo tranquilo, até que o motorista do carro é rendido e logo depois aparece andando com as mãos para o alto. Nesta outra câmera, dá para ver o momento em que os ladrões bloqueiam o carro e anunciam o assalto. Eles fogem levando objetos pessoais e o carro que a vítima tinha acabado de comprar. Repare neste outro veículo que passava pelo local. Um dos bandidos atira e o motorista dá ré para tentar fugir do assalto. O carro foi encontrado no mesmo dia numa outra rua do bairro. Em nota, a Polícia Militar informou que o patrulhamento na região foi reforçado e que prendeu 197 pessoas do começo do ano até setembro. A chuva chegou com tudo em algumas regiões da cidade. Choveu forte até aqui na região da Berrini, nessa parte da Zona Sul. Agora à noite, Maju. Boa noite. Boa o noite que vai para acontecer? Montina. Boa noite para você e para todos. Pode chover em pontos isolados, viu? A chuva voltou a dar as caras, a temperatura variou bem hoje, hein? Muita gente reclamou, mas deixa eu contar. Olha só, na Zona Norte, às 2 da tarde, o termômetro marcava 26,3, perto da máxima que a gente anunciou ontem, de 27. Só que aqui na Zona Sul, no mesmo horário, fazia 21 graus, porque o tempo estava mais encoberto, não tinha aí o sol brilhando a todo vapor. Por isso essa variação, tá explicada aí. E amanhã, feriado? Amanhã é o seguinte, pode chover forte em pontos isolados de todo o estado, mas o volume maior aqui, olha, previsto para o oeste paulista. Para quem for lá para Aparecida, é o seguinte, de manhã o tempo fica firme, a partir da tarde pode chover e aqui na capital também, Dia das Crianças, só para falar, à tarde pode chover 30 graus, 29 graus de máxima. Obrigado. Até mais, tchau. Até mais. Você vai ver no próximo bloco. As folhinhas de Zona Azul estão sumindo bem antes da prefeitura acabar definitivamente com papel para pagar o estacionamento nas ruas e avenidas da capital. Enem, faltam pouco mais de 20 dias para as provas. Este ano a concorrência é maior, contagem regressiva nos cursinhos. Trânsito ao vivo, Avenida dos Bandeirantes. O trânsito é intenso no sentido da rodovia dos imigrantes. Está um pouquinho mais tranquilo aqui para Marginal Pinheiros. 7h05. A gente volta em instantes. E vamos saber agora o que abre, o que fecha amanhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui na capital. O nosso telão traz todas as informações. As feiras livres terão funcionamento normal. Já os mercados e sacolões municipais abrirão com horários diferentes. A maioria vai funcionar só na parte da manhã. Os céus funcionam das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os parques vão abrir. Centros esportivos também. Hospitais, pronto-socorros, AMAs e UPAs funcionam. Não abrem as UBSs, os CATs, Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, que também estarão fechados amanhã. O cartão da Zona Azul sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. A reclamação é de motoristas e revendedores autorizados no centro da capital. No centro da cidade, ninguém mais encontra o talão no comércio, nas bancas de jornal. E a cobrança digital por aplicativos de celular começou em julho. Só que o talão ainda pode ser usado até novembro. Isso se alguém conseguir achar. Se já era difícil achar uma vaga, agora tá ruim também para conseguir o cartão da Zona Azul. O Sebastião só estacionou na rua Silveira Martins, na Sé, porque ele já tinha essa folha. Por quantos lugares você já rodou? Aqui eu fui em 4. Eu já comprei de sobrando a semana passada em um lugar que eu encontrei
e já ando com estoque. Esse eu tenho estoque meu. E quando acabar, eu não sei o que vou fazer. Na lanchonete onde ele costumava comprar, infelizmente falaram que não tem mais para vender, o cartão acabou. Na Luz, a banca de jornal da Dona Ana está na mesma situação. Os caras que forneciam não fornecem mais, né, pra gente. Então a gente não tem mais o cartão, né? Não tem mais o talãozinho de Zona Azul. As folhinhas de Zona Azul estão sumindo bem antes da prefeitura acabar definitivamente com papel para pagar o estacionamento nas ruas e avenidas da capital. A previsão é que a partir de novembro, a compra de créditos de Zona Azul seja feita somente através de um sistema digital. Eu teria de encontrar essa Zona Azul nas bancas de jornal ainda não é novembro. E eu não encontro para estacionar meu carro. O modelo digital, que vem sendo testado desde julho, tem 4 aplicativos para celular. Para quem não tem tanta familiaridade com a tecnologia, a CT diz que 300 postos autorizados já tem uma máquina que vende os créditos. Mas o Lázaro, revendedor autorizado, por enquanto não recebeu a maquininha e os talões estão vazios. Porque você liga para a empresa, diz que não vai fazer mais por causa do aplicativo. Só que o aplicativo não veio para nós, que está em fase de teste. Então a gente fica sem atender o cliente. O Anderson foi procurar o aplicativo no site da CET e resolveu fazer o cadastro. Mas a data de nascimento não entrou. Você tem certeza da data do seu nascimento? Absoluto. Gente, não está entrando. 4ª tentativa. E aí, se já tivesse valendo o digital? Ia tomar multa. O que você vai fazer agora? Vou ter que correr atrás de alguém que tenha talão. Olha, a CET reafirmou que a folha de Zona Azul vai ser aceita até o dia 20 de novembro. Nós estamos quase no meio de outubro. E a partir de novembro, o pagamento vai ser digital. Nos postos de venda, que devem chegar a 1.000 endereços ou por aplicativo no celular. A CET explicou ainda que não faz cadastro. O site apenas redireciona para as empresas que desenvolveram os aplicativos. No futebol, o zagueiro Wilson do Corinthians pediu desculpas publicamente pela agressão ao companheiro de time. Mesmo assim, Wilson está fora da próxima partida em Cuiabá. Era para ser apenas o último treino antes do jogo contra o Santa Cruz amanhã. Mas ficou marcado por uma cena violenta. Depois de cair numa disputa de bola com Marciel, o zagueiro Wilson levantou e acertou um soco no rosto do companheiro de equipe. Marciel não revidou. O treino entre os reservas continuou como se nada tivesse acontecido. E mais tarde, as pazes vieram com um abraço. Wilson e Marciel treinavam com a equipe reserva aqui neste campo. E o técnico Fábio Carilli trabalhava com o time titular em outro campo lá no fundo. Ele só viu a agressão num vídeo depois do treinamento e disse que resolveu tudo na base da conversa. Chamei o atleta, nós não aceitamos esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Não tem nenhuma outra forma de punição. E ela foi totalmente decisão minha de apenas uma conversa. À tarde, Wilson voltou a pedir desculpas em vídeo postado numa rede social. Estou muito envergonhado, muito triste com o que aconteceu. Então venho através desse vídeo aqui, Marcelo, te pedir desculpas aos meus companheiros. Independente se a gente não está no dia legal, acho que não justifica o que eu fiz. O zagueiro, que voltava de contusão, não foi relacionado para o jogo de amanhã. A partida contra o Santa Cruz deve marcar a despedida de Fábio Carilli como técnico interino do Corinthians. O clube já acertou com Oswaldo de Oliveira, que atualmente dirige o Sport Recife. Falta menos de um mês para uma das provas mais esperadas por todos aqueles que sonham em entrar na universidade, o Enem. E segundo o INEP, o número de inscritos do estado e da capital cresceu mais que a média nacional. Só aqui em São Paulo, o aumento foi de quase 15%. Nos cursinhos, contagem regressiva. Aula de história. O tema, Canudos. Antônio Conselheiro. Derrota o Arraial de Canudos. Na de Química, a fórmula do éter. Não esquece, gente. Todo mundo atento. Falta pouco para um exame muito esperado, importante e diferente dos outros vestibulares. Os vestibulares tradicionais focam muito num conteúdo. O Enem, ele, numa questão de química, por exemplo, ou física, às vezes ela
ela vai para outras ciências, vai para outras áreas do conhecimento. Ele sempre tenta aplicar a matéria que cai com o contexto que a gente está vivendo. Então, esse ano a gente vai ter muitos exemplos, Olimpíadas e etc. Em todo o Brasil, as mulheres são maioria entre os inscritos, 58%. Maioria também de quem já concluiu o ensino médio, 57%. Total de inscritos confirmados, mais de 8.600.000, com aumento de 11% em relação a 2015. No estado de São Paulo, os inscritos são 1.400.000, 150.000 a mais de um ano para outro. Só aqui na capital são 364 mil inscritos no Enem, um aumento de quase 15% em relação ao ano passado. E as cidades da região metropolitana, onde esse aumento foi ainda maior. Guarulhos, por exemplo, mais de 21%. Mais do que nunca, a busca é por universidades públicas, mesmo longe de casa. Se eu quero fazer letras, ou na USP, ou na UFRJ, ou na UERJ. Então, todas públicas? Sim, porque são as melhores do país. Então. Vou fazer o Enem. E através do Enem eu pretendo conseguir uma nota legal para conseguir uma bolsa na privada. O Enem vai ser nos dias 5 e 6 de novembro. E as notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal Nacional, que hoje é mais cedo, às 8 da noite. Logo mais, hein? Boa noite. Até amanhã.